Pois bem, pessoal, então estamos começando aqui o segundo episódio dessa temporada. Estamos aqui com a Ju Bon, né, doutoranda aí da Diversidade Cultural e Inclusão Social, formada em letras, psicopedagoga e nossa amiga, né, trabalha com nós. Muito importante. Isso. E aqui é o Júlio, né, você já conhece, então vamos deixar assim. Porque hoje o assunto é socioemocional, quero ver como é que ele vai lidar com essas coisas que eu tô provocando ele aqui. Né? Pobre Júlio, gente. Mas, Júlio, toca lá. Então, no nosso episódio, então, vai continuar falando agora sobre o socioemocional, que é um tema que a Ju vem trabalhando há anos aí, né? Só que agora a gente vai focar no socioemocional na educação. Isso. E a gente tem escutado muito, Ju, as escolas, né? A educação discutindo sobre desenvolvimento socioemocional. A minha pergunta é por que isso? A escola se deu conta de que faltava desenvolvimento socioemocional, ou a legislação trouxe isso, ou a sociedade está capenga de desenvolvimento socioemocional. O que aconteceu para que a educação chegou nesse ponto de se ocupar de desenvolvimento socioemocional? Acho que na tua pergunta já trouxe boa parte do fenômeno, assim, né, Júlio? Acho que a gente tem uma sociedade vivendo de uma forma tão frenética que para poder viver nessa velocidade a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Acho que essas duas coisas precisam ser pensadas juntas. E claro que a escola vai ser sempre o reflexo do que a sociedade está vivendo. Então, eu diria que, infelizmente, dentro da escola, hoje a gente tem essa velocidade. Né? Acho que, primordialmente, as escolas precisam olhar para essa velocidade. Acho que é algo para a gente já pensar, assim. Não dá para a gente construir aprendizagem nesse ritmo que a gente tem vivido. E olhando para isso também, é bem interessante a gente falar de socioemocional e educação, porque a socioemocional para mim começou lá na escola, começou com as dificuldades da escola, com como lidar com as crianças que, né, demonstravam muita raiva, até entender que quando eu via que a criança tinha muita raiva, porque eu também tinha muita raiva, e daí poder entender a minha raiva também. E aí olhar para isso, para mim, é muito bonito, porque eu olho para esse início e eu posso dizer para vocês que eu olho agora para o momento que eu estou vivendo, que é lá no doutorado, pensar, então, no desenvolvimento socioemocional dos professores. Legal. Porque o que acontece? Por exemplo, quando surgiu o nosso curso em desenvolvimento socioemocional, ele surgiu a partir de práticas pedagógicas que eu fazia na escola. E aí, a minha ideia era um curso em que a gente pudesse, então, ensinar para os professores como fazer essas práticas. A ideia inicial era essa. Ao longo do processo, a gente foi descobrindo que, na verdade, o que a gente precisava era fazer com que esse professor, primeiro, antes de querer desenvolver as habilidades socioemocionais dos seus alunos, pudesse olhar para as suas habilidades socioemocionais, pudesse olhar para a sua construção como pessoa. E eu posso dizer sem problemas, assim, ó, que foi um ganho ao longo do curso. Eu não pensei nisso antes, talvez a nossa grande mestra Renata, né, que pensou o curso junto comigo, tenha conseguido ter essa visão, mas eu não conseguia, assim, num primeiro momento. E com a primeira turma, a gente foi fazendo essa descoberta, assim, esse olhar primeiro, bom, como é que lá na minha família eu aprendi a sentir, né? De que forma que eu fui alfabetizada emocionalmente na minha família? Qual foi a emoção que era mais trabalhada na minha família? Bom, era a raiva? Ok, se era a raiva, então tu vai manifestar essa emoção de uma forma muito mais assertiva do que as outras emoções, porque tu trabalhou muito ela na infância. Então, esse olhar lá do professor para a sua história, para entender e poder olhar para a história do aluno também, daí com as suas emoções. Eu acho que está aí essa relação toda. É a sociedade, é o macro da sociedade, é o professor fazendo essa mediação. São essas crianças vivendo nesse ritmo tão frenético aí, com tantas atividades, com tanto uso de tela, né? A gente já tem aí os estudos mostrando o quanto um número elevado de horas no uso de tela diminui a questão da regulação emocional, né, Clailton? Então, são muitos fatores que fazem com que a gente entenda que sim, a gente vai ter que olhar para a forma como a gente está desenvolvendo essas habilidades e a forma como a gente está sentindo, né? A forma como a gente está olhando para o que a gente sente, pensando sobre o que a gente sente, validando o que a gente sente, né? Compreendendo, tendo compaixão pelo que a gente sente também. Então, é um processo bastante amplo, assim, e muito profundo, assim. Que acho que ao mesmo tempo que é individual, ele é coletivo. Eu acho bem legal esse ponto que a Ju coloca da educação, né? Porque a criança, ela vem de um eixo familiar, que é o primeiro eixo que ela... É a primeira instituição que ela faz parte, é a família. A segunda vem a escola, né? E faz essa comparação entre a modelagem que existe na família e uma modelagem ou uma alternativa, muitas vezes é replicada da família para dentro da sala de aula da escola,
mas não necessariamente. Eu acho que esse trabalho de socioemocional vem não para quebrar a modelagem da família, mas para construir uma alternativa para a criança poder lidar com situações emocionais, socioemocionais, de uma forma diferente só. Não diminuindo, nem dizendo que é a melhor, acho que elas podem coexistir, mas a criança tendo essa alternativa, e ela vai construir, porque ela está no neurodesenvolvimento ainda, né? Tem toda uma etapa ali, não tem nada fixado. Então ela vai construindo alternativas, e aí vem toda essa pegada de se entender, entender a situação, entender as pessoas que estão ali e quais são as emoções que aquelas pessoas têm mais ativadas em situações, e aí conseguir puxar uma alternativa dessa mais assertiva para conseguir lidar com tudo o que está acontecendo. Eu achei fantástico. Você sabe, Cleiton, que é muito legal isso que tu falou do neurodesenvolvimento, porque foi uma das coisas que quando eu fui estudar desenvolvimento socioemocional me deixou muito feliz, foi pensar que essa plasticidade cerebral ela existe para todos nós. Então, assim, não é porque eu tive lá no início da minha história, né, ali uma questão, uma família que era negligente, uma família que tinha, enfim, questões disfuncionais. Isso vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, isso não precisa determinar quem eu sou, né? Que às vezes as pessoas usam até como desculpa, exatamente, né? Isso eu sou faz parte assim. de quem eu sou, né? Eu vou precisar olhar para isso em muitos momentos, porém, com a plasticidade, eu consigo mudar a forma como eu olho para essa história e a forma como eu me sinto hoje em relação às questões. Então, acho que olhar para isso é um ponto bem importante que faz parte do desenvolvimento socioemocional. E a gente vai ver, vou dar um spoilerzinho Até vou aqui. dar uma sugestão já de livro que eu me lembrei agora, se chama Frustração, tá? É de uma autora chamada Adriana Foz. E ela é uma autora muito, muito especial para mim, porque a Adriana tem uma história de superação de vida, na verdade. Ela sofreu um AVC isquêmico e ela ficou de cama durante muitos meses. E ela escreve esse livro contando como que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais fez com que ela conseguisse superar esse momento. Repete o nome do livro? É Frustração. Legal. É um livro muito bacana. Foi um dos primeiros que eu li, quando eu comecei a buscar leitura sobre isso. E tirando a educação somente da escola, né, que é um ponto importante. Depois nós vamos falar sobre a quinta turma do curso aí, para a escola especificamente, mas tirando um pouco, ampliando a educação, também no mundo do trabalho, né, no mercado de trabalho, desenvolvimento socioemocional tem aparecido muito forte, né. Tem um livro que nós estamos lendo agora sobre inteligência espiritual, que não é o da Zohar, mas de uma autora que eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso trazer aqui. E ela conta a história dela dizendo que ela, tecnicamente, ela era super competente, era a melhor de todas, se formou em Harvard e tudo mais, mas emocionalmente ela era um desastre. Ela não conseguia perceber as emoções, ela não conseguia nominar as emoções dela, e por isso ela perdia todos os trabalhos que ela era contratada. Então ela era extremamente competente, mas emocionalmente um desastre. Ela não conseguia perceber, não tinha empatia, não tinha remorso nenhum, né? Não percebia nem a raiva dela. E aí ela foi estudar, foi fazer terapia, justamente para conseguir desenvolver o lado socioemocional, né? Como é que a educação tem ido para as outras áreas além da própria educação, ou tem se ficado mais na escola mesmo? Sabe que agora nas leituras do doutorado eu estou numa fase muito interessante, porque no universo do trabalho a gente fala das soft skills, né, por exemplo. E aí tem uma crítica bastante severa, uma questão que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que é a gente não desenvolve as nossas habilidades para produzir mais. Ah, sim. Isso é um cuidado que a gente precisa ter também. Porque se a gente for observar, digamos que há toda uma cultura que então reforçaria o fato de fiquem bem, porque vocês estando bem, vocês vão produzir mais, né? E aí uma lógica capitalista de abuso. Agora tem toda uma discussão já, e eu fiquei muito feliz de encontrar isso, porque era algo que eu ainda não sabia, então viva a educação, né? E essa crítica, então, a desenvolver essas habilidades, claro que sim, para o trabalho também, mas para viver melhor no trabalho também, né? Pensando no sentido de, claro que tu vai produzir mais, mas tu precisa estar bem para isso em primeiro lugar, né? Então esse olhar para si, pensando nessa lógica também do mercado de trabalho, não para uma produção, mas sim para um desenvolvimento humano. Acho que é para esse lado que a gente tem ido, assim.
em termos de estudo. Isso é muito interessante, né? Porque aí mostra realmente um desenvolvimento socioemocional num sentido realmente condizente com essa expressão, né? Não é simplesmente desenvolver de novo para você corresponder a uma determinada demanda. Né? E de novo, Júlio, preciso te dizer, e não tenho vergonha, tá? Para mim, lá no começo, era isso. Eu precisava trabalhar mais, trabalhar melhor, conviver melhor com as pessoas, para me manter no emprego, por exemplo, né? É algo que é típico da nossa cultura. Então, no momento que eu fui lendo mais agora e entrando, aprofundando um pouquinho mais esse lado humano, esse lado mais da gente pensar coletivamente como sociedade nesse bem viver, é que acaba sendo mais reforçado. E é algo que eu tô levando para o meu trabalho também, até porque tem relação com os casos de burnout que a gente tem na educação. Sim. Né? Então, assim, não adianta o professor produzir mais, o professor já está produzindo bastante. A gente precisa olhar para como que está esse professor, a qualidade de vida no trabalho desse professor, para que a gente consiga, então, ter um professor trabalhando num processo com maior qualidade. Acho que a questão principal não é mais, é melhor, né? É melhor. É melhor, né? melhor. Ou viver de um outro jeito, né? Porque esse jeito que a gente vive, a gente está se dando conta que ele tá nos matando, Ele né? estafou. Estafou, ótimo. Estafou, exatamente. Né? A gente precisa achar um outro jeito. Com a velocidade que eu falei para vocês lá no início. Eu ia encaixar isso agora. Né? Porque assim, se a gente não olhar para essa lógica que a gente está dentro da escola, que é muito parecida com a lógica da sociedade, a gente vai ter cada vez mais casos de burnout, a gente vai ter cada vez mais crianças adoecidas, que a gente também precisa falar sobre isso, né? São muitos T's de tudo que é tipo de coisa, então a gente precisa olhar assim, será que realmente é isso? Ou é o jeito que a gente está imprimindo nessa criança viver que está adoecendo? Sim. Então tem muitos fatores. A gente nunca vai conseguir se igualar a um computador, né? Na forma de produzir, de disparar conteúdo e tudo mais. E nem queremos, essa é a ideia. E um computador é um computador, né? Nós não somos computadores. Nós não somos coisas, né? O Buber fala isso. Né? Isso. E aí tem eu vi uma imagenzinha esses dias, muito, muito legal. Até se eu achar, vou postar no Instagram lá do Beatitude. Que era assim, era uma imagem, estava escrito assim: hoje em dia, os computadores querem ser os seres humanos, o mais próximo dos seres humanos, e os seres humanos querem ser mais próximos do que o computador. Eu falei, não, alguma coisa está errada nisso aqui, gente. E eu preciso dizer para um computador que eu não sou um robô quando eu vou responder alguma coisa. Então, a gente chegou nesse ponto, né? Então, vamos nos desrobotizar e vamos nos humanizar mais. E para humanizar, tem que sentir. E tem que sentir tudo. Tudo. Tanto positivo quanto negativo. Isso. Agora que a gente voltou a falar de sentir, eu trabalhei um termo na minha graduação ali, e também no mestrado a gente trabalhou esse termo, que é alexitimia, que é um conceito ali onde a pessoa tem dificuldade de identificar emoções. São 3 dimensões, tem alguns autores que trabalham com 4 dimensões, mas eu trabalhei com 3. É a dificuldade de identificar as emoções, então eu tenho dificuldade de identificar as emoções em mim, e consequentemente no outro. Eu tenho dificuldade de descrever as emoções. Então, eu até saco a emoção, mas eu não consigo descrever ela. E a outra é o pensamento orientado para o exterior, onde não tem muita fantasia, não tem muita imaginação, fica muito no concreto, no rígido, e não consegue sair daquilo ali. Então, a gente tem esses traços, alguns mais fortes, alguns mais fracos, em algumas emoções da nossa vida. Né? E o interessante, olhar para isso, validar isso, trabalhar isso, desenvolver isso, né? E a habilidade socioemocional ajuda muito, contribui muito no desenvolvimento dessas ferramentas, né? Porque eu posso chamar de ferramenta a habilidade socioemocional? Eu não gosto da palavra ferramenta. Isso. O Júlio também não gosta. E eu vou te falar que esses dias eu tava pensando sobre isso e eu escrevi uma outra palavra que agora eu não sei qual era para não usar a ferramenta. Isso. O Júlio não gosta que eu use ferramenta também. Parece muito mecânico, né? Mas assim, eu achei o nome da autora aqui, que é dificílimo de dizer, eu não sei se eu vou dizer correto, Cindy Wigglesworth. Essa é a autora que recentemente tem traduzido as 21 habilidades da inteligência espiritual. É essa mulher que conta a dificuldade socioemocional dela. Bem impactante, assim, essa parte. Mas, para encerrando aqui o nosso episódio, 5 turmas. Estamos indo para a nossa Conta um pouco que formação é essa, olha o olho brilhando dela. O olho já brilha, né? Eu já vou dar spoiler que eu sou professor, o Júlio também é professor aqui, ó. Eu também sou professora. A interação lá é muito sensacional. Olha, gente, dizer para vocês assim, ó, foi um curso que começou pensado então nessas práticas que eu fazia lá na sala de aula, né? Junto com alguns colegas lá do Oswaldo Cruz ainda.
em 2000 e alguma coisa, né? E a Renata, que é a nossa vice-diretora, ela passou por um período como psicóloga lá no Oswaldo. E ela viu essas práticas. E aí é que está o olho da liderança, né? Ela viu e apostou como uma possibilidade de trabalho. Então a gente fez os cursos de extensão e percebemos que toda vez que a gente abriu uma extensão, vinha muita gente se inscrever, interessadas, e um dia ela fez a proposta, vamos abrir uma turma de pós, isso era 2019. Abrimos em 20, em meio à pandemia, né? Então foi a nossa primeira turma, e agora em 2024 estamos indo para a nossa 5ª turma, né? E hoje posso dizer aí com um trabalho muito focado em desenvolver essas habilidades socioemocionais do professor, para que ele possa, então, lá na sala de aula, depois reverberar esse desenvolvimento, mas primeiro é para ele. Isso. Qual faculdade? É quase um presente para ele. É uma parceria da INH com a Este, né? Uma parceria muito bacana aí que a gente vem. Acho que é a 4ª turma que a gente faz já a parceria. Né? Só a primeira turma que a gente não teve, mas é uma parceria que tem nos trazido um sucesso bem grande, que a gente vai continuar, e tenho certeza que essa 5ª turma aí vai abrir de novo. Temos lá 35 alunos na 4ª turma, Brasil inteiro, né? As aulas são online, né? Então na quinta de noite a gente se reúne para conversar sobre desenvolvimento socioemocional, sobre muitos olhares aí que formam esses conceitos para a gente. Legal. Muito legal. Então, agradecemos vocês aí que nos escutaram nesse episódio. Seguimos aí conversando, né? Isso, sobre a Ju continua ainda no terceiro. Desenvolvimento socioemocional. Ju, muito obrigado. Eu que agradeço. Aí, valeu. Valeu.